Olá, o meu nome é Jéssica Oliveira e hoje trago-vos um vídeo relacionado com coisas e hábitos que eu tenho adquirido que me reduzem os níveis de stress e me acalmam. E a primeira coisa que eu tenho para vos dizer, como sendo uma coisa que eu gosto muito de fazer quando ando mais nervosa até, é ler. E assim, ler está até comprovado que reduz o stress num estudo feito por um britânico, David Lewis, em que ele estuda a leitura comparada com, por exemplo, outras alternativas, sejam elas ouvir música, beber um chá ou caminhar. E ele consegue mesmo comprovar que as pessoas passados 6 minutos de leitura diminuem os níveis de stress até 68%, o que é, a meu ver, absolutamente incrível. E eu acho sobretudo que é importante ler coisas que nós gostamos e dentro da área de conhecimento daquilo que nós nos identificamos. Eu, no meu caso, gosto muito de ler sobre psicologia, sobre inteligência emocional. E eu trago aqui até duas referências para vos mostrar. O primeiro livro que eu tenho para vos apresentar é este aqui do Augusto Cury, que se chama O Funcionamento da Mente. E para quem não sabe, este autor é um psiquiatra e psicoterapeuta bastante conceituado e que ele aqui neste livro consegue compilar de uma forma absolutamente incrível várias coisas e vários tópicos do fórum mental e psicológico. Ele aqui fala sobre a formação do eu, sobre como adquirimos memória, sobre como, por exemplo, as emoções interferem na racionalidade. E sem dúvida que este é um livro bastante educativo até, bastante consistente e que eu acho que faz todo sentido para pessoas que se interessem pela área como eu. E outro que eu tenho aqui para vos gostar, para vos mostrar, aliás, que é um livro que eu também gosto mesmo muito, é este da Isabel Bahia Marques, que se chama Jura Amar-me, Reconquistar o Amor Próprio e Ser Feliz. Este livro já é um livro relacionado com textos inspiradores, diz aqui que tem mais de 130 e tem metáforas absolutamente fenomenais que me fazem repensar no próprio eu. Eu gosto muito de tê-lo na mesinha de cabeceira, porque sinto que todos os dias eu abro e cada frase me traz um ensinamento, portanto, sem dúvida que estas são duas das recomendações que eu tenho para vos fazer quanto à leitura. Outra coisa que eu faço e que me deixa menos ansiosa é planear a semana e definir metas diárias. Isto sem dúvida que fez a diferença na minha vida e que começou a diminuir os meus níveis de ansiedade. Porque eu antes era uma pessoa que eu não tinha o hábito de apontar as coisas que tinha que fazer no dia a dia. E sentia que isso estava a gerar em mim um bocado uma desorganização. E a partir do momento em que eu comecei a definir metas diárias, a estabelecer objetivos para aquela semana, eu comecei a ser muito mais organizada e produtiva. No entanto, há aqui uma coisa que eu quero também referir e que eu acho que é mesmo importante que, por exemplo, tudo bem definirmos metas diárias, mas também é importante perceber que há coisas que estão fora do nosso alcance e vai haver simplesmente dias em que não vamos ter motivação, ou por exemplo, para estar naquela reunião chata, ou para fazer aquele trabalho, ou para estudar sobre aquele assunto. O que importa é sermos disciplinados. Aliás, até há uma frase que eu gosto muito e que acho que se encaixa na perfeição neste tópico que eu estou aqui a abordar, que é a seguinte: nem sempre vais ter motivação, o que importa é ter disciplina. Sem dúvida que isto tem sido um mote na minha vida, porque é mesmo isso. Nem sempre vamos ter motivação, o que importa é ter a disciplina de ter a certeza e de nos propormos a que aquele objetivo, aquela meta vai ser cumprida, seja quando for. Portanto, sem dúvida que esta era outra coisa que eu queria muito partilhar com vocês, porque acho que faz todo sentido. A terceira coisa que eu quero partilhar com vocês e que me deixa muito mais em paz é escrever. Sem dúvida que escrever me deixa com uma paz interior inexplicável. Eu gosto sobretudo mais de escrever à noite, fazer quase que como uma retrospectiva dos meus dias, porque sinto que no fundo eu estou ali a comunicar e a dialogar comigo mesma, estou a tirar um tempo para falar comigo própria sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, sobre as inquietações do meu dia-a-dia. E eu sinto, é uma coisa curiosa, mas eu sinto mesmo que por vezes eu escrevo sobre problemas que eu assumo como sendo problemas do meu dia, depois de escrito e depois de eu descarregar as minhas energias na escrita, parece que aquilo tem um outro peso,
acaba por ficar com uma conotação menos negativa. E é incrível a forma como a escrita a mim me leva até a dizer que é uma forma terapêutica de eu me resolver comigo própria e com os meus problemas. E há até uma curiosidade que eu queria partilhar com vocês sobre um estudo que foi feito por um professor de psicologia que se chama James Pennebaker, em que ele realmente consegue comprovar que a escrita sobre momentos traumáticos da nossa vida ou sobre sentimentos negativos pode ajudar na redução de problemas de saúde. Portanto, sem dúvida que escrever vale mesmo muito a pena. Por último, um dos hábitos que eu tenho vindo a adquirir e que tem feito a diferença nos meus níveis de ansiedade é passar menos tempo nas redes sociais. E assim, eu acho que este tópico foi um dos mais fundamentais e aquele que eu tenho vindo a refletir cada vez mais. Porque eu antes era uma pessoa que eu acordava, eu ia logo para o telemóvel ver as últimas mensagens, os últimos e-mails, as últimas notícias e sentia que estava a obrigar o meu cérebro a trabalhar de uma forma absolutamente exagerada logo de manhã e que estava a obrigar-me a mim própria a digerir logo muita informação e por vezes informação desnecessária, absolutamente desnecessária sobre a vida das outras pessoas. E a partir do momento em que eu comecei a fazer o esforço para deixar de passar menos tempo nas redes sociais, eu comecei a perceber que perdia imensas horas no telemóvel e que podia começar a fazer coisas mais produtivas. Portanto, sem dúvida, isto foi mesmo uma das maiores mudanças daquelas que eu vos falei até agora, que alteraram os meus níveis de ansiedade. E até uma coisa que eu queria partilhar com vocês, que é mais uma recomendação, sobre um documentário do Netflix que se chama O Dilema das Redes Sociais, em que basicamente é composto por antigos e atuais CEOs e designers de diferentes redes sociais, em que eles nos mostram o lado menos positivo das redes sociais. E aquilo é mesmo um documentário que eu acho que vos faz todo sentido, porque dá-nos uma visão completamente diferente daquilo que realmente são as redes sociais, da forma que as redes sociais podem ser tóxicas sem nos darmos conta e de que maneira que elas conseguem ser também invasivas. Portanto, é mesmo uma recomendação que eu acho que vocês não devem perder. E bem, chegamos assim ao fim do vídeo. Eu espero que de certa maneira vos tenha acrescentado algum conhecimento. Quero também só referir que alguns dos estudos que eu fui falando ao longo do vídeo, eu vou tentar deixar informação sobre os mesmos aqui na caixa de descrição. E é isso, o meu nome é Jéssica Oliveira e vemo-nos então no próximo vídeo.